Boa tarde. Olha, fechar foi difícil, mas pré-almoço é complicado, né? O pessoal está com fome, já começa a dar uma desfocada, pensar, putz, o que será que tem de gostoso lá no café? Enfim. Enquanto eles vão ajustando aqui, queria fazer uma brincadeirinha com vocês. Quem tem LinkedIn? Que bonito. Vocês podem, por gentileza, pegar o celular de vocês, quem tiver o aplicativo do LinkedIn, abrir? Dentro do aplicativo do LinkedIn de vocês, existe a minha rede, que tem a casinha do lado, tem duas pessoinhas ali, você clica na minha rede, e logo embaixo da barra de pesquisa, você tem assim, na minha área, ou no caso, na sua área. Quando você clicar, ele vai pedir permissão no Bluetooth, quem não tiver já utilizado essa função, quem já tiver utilizado, vai estar como ativado. E aí você pode compartilhar a sua localização. E aí a gente já tem o Eduardo, Matheus, Henrique, outro Matheus, Roberto, Bruno, Túlio. Então, essa é uma forma de vocês, inclusive, conseguirem se conectar com outras pessoas, porque, afinal, também, no fim do dia, LinkedIn é uma rede social, é conexão. Tá? As pessoas só vão encontrar vocês quando vocês estiverem nessa mesma página. E aí vocês podem se conectar e encontrar pessoas com quem as quais aí vocês podem acabar fazendo negócio. Eu vou falar um pouquinho para vocês de conteúdo no B2B. Como eu estava aqui desde o comecinho, tem bastante gente aí desse mercado, eu acho isso muito interessante porque é bom porque eu não falo nenhuma besteira, né? Então vocês estão aí para desmentir qualquer coisa. E um pouquinho de quem é LinkedIn, tá? É uma plataforma que ela está crescendo exponencialmente, a gente tem uma média de 2 novos usuários por segundo dentro da plataforma. E aí, quando a gente traz isso para a realidade no Brasil, o usuário brasileiro ele é 14% mais engajado do que a média mundial, porque no fim do dia o brasileiro adora uma rede social, né? E isso tem aumentado cada vez mais. Quando a gente fala em números para o Brasil mesmo, a gente já tem mais de 36 milhões de usuários dentro da plataforma. E aí são dos mais diversos tipos. A gente tem, por exemplo, 255 mil donos de pequenas e médias empresas, por exemplo. Tá? 2 milhões de decisores de negócio, por exemplo, tomadores de decisão. Então, esses são, inclusive, alguns tipos de segmentação que vocês conseguem utilizar dentro da própria plataforma de anúncios. Por quê? Porque não é uma informação inferida. O usuário me diz, através do perfil dele, quem ele é, no que ele trabalha, em que indústria ele atua. E vocês conseguem aplicar tudo isso em forma de publicidade, por exemplo. Só que aí a gente tem que falar um pouquinho, na verdade, de conteúdo, né, que é a base aqui da palestra. E como é que funciona esse conteúdo? Vamos falar, então, de rede social. Como é que a gente traduz isso para dentro da nossa rede social, principalmente focado em B2B. Como é que a gente traz esse conteúdo para esse usuário? Que conteúdo trazer? Que usuário impactar? A Demandwave fez uma pesquisa com os profissionais de marketing B2B e perguntou qual era o principal desafio de marketing digital para eles. Né? E mais de 50% das pessoas que responderam essa pesquisa, que são de marketing digital de B2B, falou que o principal desafio deles é trazer lead qualificado e em quantidade. E aí a Demandwave fez a mesma pergunta para o time de vendas. O que você gostaria que o seu time de marketing fizesse por você? E eles estão bem alinhados. Mais da metade também quer que o time de marketing traga leads mais qualificados e depois mais quantidade. O problema, na verdade, é que, assim, apesar desse alinhamento, o que o time de vendas não consegue enxergar é a qualidade do lead que o time de marketing traz, e o time de marketing não consegue enxergar como o time de vendas consegue ajudar na produção e na conquista desse lead. Né? Bem que o que o JP estava falando no comecinho. O time de vendas ele está ali como um papel-chave dentro desse processo. E aí, quando a gente fala de marketing, o que eles querem dizer aqui, que na verdade você tem que conhecer, né? O teu time de marketing tem que conhecer tão bem o teu público, que ele se venda sozinho. Falou, né? Como se fosse fácil isso. A grande questão aqui é que, como diria a minha avó, Deus te deu 2 orelhas e uma boca. Como diria o meu gerente, um dos melhores que eu já tive, o bom vendedor é aquele que fala menos e escuta mais. Mas o princípio é o mesmo.
A questão é, a gente tem que começar a ouvir o que o cliente quer. Então, eu tenho que entender quem é o meu cliente potencial, como ele se comporta, o que ele consome, como é essa jornada de decisão de compra dele. E aí, essa jornada de compra que eu falo, não é só o funil, conhecimento, aí ele interessa e aí depois ele converte. Não é disso que eu estou falando. Eu quero entender como funciona esse processo. O que ele aspira, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. No que ele tem que acertar, por exemplo, numa compra, numa contratação de um serviço ou de um produto para ser promovido. E no que eu posso ajudar ele com isso. Como é o dia a dia dele no trabalho? Óbvio, o que faz ele abrir a carteira, o que faz ele assinar um contrato. Mas são várias formas que vocês precisam trabalhar para vocês conseguirem identificar quem são as suas personas de comprador. E aí, personas no plural. Aqui é onde você pode falar com o seu time de vendas, por exemplo, e eles conseguem responder todas essas perguntas para vocês. Por quê? Porque eles estão no dia a dia entrando em contato justamente com essas pessoas e eles já sabem isso de cor. Você não gastou um centavo, é só fazer uma simples pesquisa com o seu time de vendas. Você consegue a resposta para a maioria dessas perguntas. E aí é onde entra a questão da segmentação. Porque o que importa, na verdade, não é um único comprador. No processo de B2B, vocês sabem disso provavelmente muito melhor que eu. Eu não tenho um único decisor, eu não tenho uma única pessoa que toma a decisão de compra. Eu tenho uma pessoa que assina, mas não é ele que tomou toda a decisão de compra do início ao fim. Então, quem que é esse comprador B2B? Ele é um cara que está sempre online, ele é um cara que tem um tempo restrito e ele é um cara que é social. Né? E quando eu falo que ele é sempre online, quando eu perguntei para vocês quem que estava aqui com o celular, praticamente todo mundo pegou o celular na mão. Porque por mais que a gente esteja aqui numa palestra, por mais que eu esteja aqui trabalhando, a todo momento tem alguém mandando um e-mail. É aquela compra, aquela venda, aquele negócio, enfim, tem sempre alguém te cobrando a todo momento e você está trabalhando a todo momento. Para vocês terem uma ideia, dentro do LinkedIn, 61% da minha audiência já acessa via mobile. Tá? Exclusivamente via mobile. E aí, quando a gente fala principalmente dessa questão de compra mobile, e aí é o que eles estavam comentando, não necessariamente o meu site tem que ser responsivo, mas eu posso sim trabalhar com um aplicativo. Eu posso pensar em como trabalhar o mobile com esse cliente. 48% dos compradores fazem pesquisa através dos smartphones. Tá? Então, como eu vou trabalhar essa fase de pesquisa dele? É um aplicativo? É o meu site sendo responsivo? Vocês têm que pensar em como trabalhar justamente esse conteúdo para esse seu potencial cliente. E ele tem um tempo restrito, né? A questão é que, como eu comentei, a todo momento a gente está trabalhando. Então, como ele tem esse pouco tempo disponível, a gente fez, inclusive, uma pesquisa ano passado, e a gente perguntou com que conteúdo que você engaja. E aí a gente está falando só do pessoal, gerentes, cargos acima, que trabalham dentro dessa jornada de decisão de compra, ou seja, os tomadores de decisão. As duas respostas principais são basicamente, é um conteúdo que ele é importante para mim e ele é um conteúdo breve. Tá? Ele tem que ser confiável. Eu preciso consumir aquilo, mas eu preciso ser assertivo. Tem aquela velha frase, né? Ninguém nunca foi demitido por contratar a IBM. É mais ou menos a mesma coisa. Você está trabalhando aqui com o valor do que o cliente vai utilizar para comprar o seu produto ou o seu serviço, não é dele. Ele não furou o tênis dele, ele foi lá e porque um problema dele, ele comprou um novo tênis. Ele está fazendo uma contratação que pode afetar uma linha de produção inteira, por exemplo. E, além de tudo, ele é social. Então, ele faz pesquisa por conta própria, mas ele também sofre um poder de influência. E como é que a gente entende esse poder de influência que ele sofre? A gente tem que entender o comportamento dele nas redes sociais. E aí ele tem comportamentos diferentes dependendo da rede que ele acessa. Numa rede social pessoal, por exemplo, ele está ali curtindo o tempo dele. Ele está querendo saber a informação do amigo, ele está querendo ver o vídeo do gatinho, o vídeo do cara que se estropia, enfim. Ele não está ali como CEO de uma empresa ou como diretor de uma empresa. Numa rede social profissional, ele está muito mais adepto a você contactar ele sobre uma possível negociação, porque ele está com a mentalidade voltada para negócios. Querendo ou não, ali é realmente o perfil profissional dele. É quem ele é como profissional. E ali é realmente o momento que você pode abordar e começar a tratar de assuntos
mais profissionais com ele. E como é que funciona esse processo? E eu não vou falar de funil, tá? A gente fez uma pesquisa dentro do LinkedIn para a gente entender quantos departamentos existem para que seja feita uma compra. E aí, óbvio, o departamento vai variar conforme cada indústria. Aqui vocês têm todas as indústrias que foram pesquisadas e a quantidade de departamentos envolvidos nessa tomada de decisão de compra. E aí, quando a gente vai ver saúde, manufatura, tecnologia em nuvem, são os que têm mais departamentos envolvidos nessa tomada de decisão de compra. Quando eu falo de saúde, eu até entendo. Ah, ok, saúde, né? A gente está falando, além de tudo, do capital humano. Se o cara faz alguma coisa muito errada, ou se ele compra um aparelho muito ruim, por exemplo, uma pessoa 100% saudável pode sair com 6 meses de vida de uma avaliação médica. E aí, o nome do seu hospital ou da sua clínica vai por água abaixo. Então, tudo bem, além de tudo, eu tenho capital humano. Mas quando eu falo de computação em nuvem, teoricamente é uma coisa simples. Não era para ser tão complicado assim. O problema é que todo mundo hoje está migrando para a nuvem, inclusive para a questão de espaço. Tudo o que eu tenho, minha base de clientes, meus documentos, tudo está indo para a nuvem. Então, precisa ser extremamente confiável. Porque se eu perder, eu posso perder minha empresa. Por quê? Dado. Dado hoje em dia é tudo, né? Dado vale muito. E se acontece isso, além do que a dor de cabeça judicial que eu posso ter dentro desse processo, minha Nossa Senhora, é absurda. Legal. Quais são os principais departamentos, então, que estão aqui nessa jornada? Lembrando que cada setor tem o seu. No final, vocês vão conseguir acessar essa apresentação e lá tem o link para o estudo completo, tá? Mas os principais departamentos que foram citados são esses 6. Então, é administrativo, TI, finanças, desenvolvimento de negócios, operações. A questão é que, ok, até então eu não sabia que tinham tantas pessoas envolvidas na decisão de compra do meu setor, do produto que eu vendo ou para quem eu vendo. Agora eu sei, esses são os principais. O que acontece com a publicidade? Normalmente, e aí eu não estou falando só das empresas pequenas, estou falando das empresas grandes. Elas, sabendo dessa informação, ela vai pegar o mesmo conteúdo que ela faz, por exemplo, computação em nuvem, tá? Ela vai pegar o mesmo conteúdo que ela faz para um CTO e vai oferecer para o cara de financeiro. O que é um grande erro. Porque o meu diretor financeiro, ele não quer saber quantos teras, gigas, velocidade, whatever que tem a sua tecnologia em nuvem. Ele quer saber de custo-benefício. Se eu vou falar de administrativo ou de operações, o que eles querem saber? Eles querem saber quanto tempo o meu time de vendas vai ficar parado para fazer uma transição, por exemplo, de uma contratação de um serviço desse. Então, você tem que adaptar o seu conteúdo conforme o seu público. Não adianta eu saber que eu tenho que impactar todas essas pessoas e os tomadores dentro desses departamentos se eu for entregar a mesma coisa para todos eles. Aí é jogar dinheiro fora. Vou dar um exemplo bem caricato para vocês, mas é mais ou menos isso aqui que a gente faz hoje. And that's it. All right? Yeah. Okay, here you go. That's fine. Good luck with that. I got it. Hold that real quick. All right, man. Wait, don't you want this? I got it right here. What if you lose that there it breaks? It's already up in the cloud. What cloud? What cloud? Óbvio, é bem caricato. Para quem não conhece, eu sou um pouco mais velha, mas para quem não conhece, esse é o Rocky Balboa. Ele é o nosso CEO, vamos dar porque ele merece, né? O Rocky merece ser o CEO da nossa empresa. Então, o que acontece? Eu falar da nuvem, do arquivo, não interessa para ele. O que interessa para ele é saber no quanto isso vai transformar a minha empresa mais produtiva. O que eu vou deixar de desperdiçar, o que eu vou economizar. Então, é a mensagem que a gente passa, para quem a gente passa. E lembrando, claro, aqui também acho que fica bem claro, as gerações também têm diferença.
Quanto mais a gente fica melhor em um assunto, mais a gente esquece como era não saber. Nem todo mundo sabe o que você vende, o que você faz. Grandes marcas que estão por aí não deixam de fazer branding. Então, é importante. Gente, a gente já está em 2019. Daqui a pouco eu estou contratando gente com a idade dos meus filhos. Eu me sinto muito velha analisando o currículo. Vocês não têm noção. Porque tem gente que nasceu em 2001 que está entrando no mercado. É bizarro. Você olha e você fala, gente, até os 2 primeiros dígitos mudaram. Você deita em posição fetal e chora. Mas é mais ou menos isso que acontece. Esse cara não necessariamente sabe quem é você. Se a gente for pegar, principalmente na área de tecnologia, para vocês terem uma ideia, o LinkedIn tem uma pesquisa que fala que o cara que é analista de TI hoje, em menos de 4 anos, ele já virou um tomador de decisão. Você impactou e falou com ele nessa jornada? Aquela pegadinha do comercial também é velha, tá? Mas aquela pegadinha do comercial que o cara vai pegar o produto na prateleira, o produto some. É mais ou menos isso. E aí, na prática, né? Como é que o LinkedIn ajuda vocês nessa jornada aí, para vocês conseguirem atrair essas pessoas? Essa é uma das funções que eu mais gosto dentro da parte de publicidade, porque ela é 100% gratuita. Vocês podem entrar hoje, linkedin.com/ads, aí vocês fazem uma campanha. Gente, fazer uma campanha, só que eu digo, é colocar sua company page lá, a página da sua empresa, e criar um gerenciador. Só isso. Não precisa pôr o cartão, não precisa investir nada. Vocês têm acesso a uma coisa que a gente chama de Insight Tag. É uma tag que vocês implementam na página de vocês, e vocês mapeiam o seu site, vocês vão indicar em quais URLs vocês querem ter aquela informação, e vocês têm depois, a partir de 300 usuários mapeados, ou seja, está no seu site a tag, você só vai mapear, é como se fosse um Analytics. Eu quero saber do produto A, do produto B, do produto C. Minha tag vai começar a trabalhar e falar, bom, pingou aqui no site do cara, fez login no LinkedIn, check. A partir de 300 pessoas que ele consegue identificar, vocês têm tamanho de empresa, indústria, senioridade, função, cargo, nome da empresa. Vocês têm todos os dados demográficos desses usuários. Eu sei quem é o usuário, eu consigo fazer o download disso? Não. Por questão até da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não vai te passar a informação do usuário. Mas você consegue ter uma ideia geral de quem é o seu público-alvo. E aí, quando você resolver fazer uma campanha, por exemplo, você consegue ser muito mais assertivo. A Sprout Social fez uma pesquisa sobre o que gera engajamento no conteúdo. E aí, as principais respostas foram: aquele conteúdo que me entretenha. E a ação que as pessoas tomam quando elas recebem ou são impactadas por esse conteúdo, elas clicam. A boa novidade é que, assim, né, a boa notícia é que não é nenhuma superprodução, tá? Aqui, basicamente, eles estão falando de vídeo. A própria Cisco já falou que até 2022, vídeo vai estar aí consumindo uma grande parte de marketing digital. Vocês conseguem trabalhar vídeo, por exemplo, dentro do LinkedIn. Antigamente, vocês não tinham essa função, e agora vocês conseguem trazer direto para a plataforma isso e ter todas as métricas. Quantas pessoas viram, se foi mouse over, se teve som, se viram a legenda, se assistiram completamente. Isso tudo através de um post, por exemplo. E também sempre disseram por aí que o bom marqueteiro é aquele que sabe contar uma boa história, né? Então, pensando nisso, como é que você pode trazer história além de vídeo, que é uma coisa muito mais fácil de consumir? Vocês conseguem trabalhar, por exemplo, também através de post com carrossel. Ou seja, vocês têm aí vários cartões que vocês conseguem trazer diferentes momentos da jornada desse consumidor dentro de um mesmo anúncio. E vocês têm as métricas de cada cartão, de como é que foi esse acesso, como é que foi, enfim, esse engajamento. Vocês têm todas essas informações dentro da própria plataforma de anúncios. E é claro que um lead qualificado vem de uma audiência qualificada. E aí, para vocês terem uma ideia, o LinkedIn, quando a gente fala em marketing B2B especificamente, nós temos quase 3 vezes mais conversão do que outras plataformas. Tá? Então, vocês conseguem trabalhar tudo isso através da própria ferramenta, do próprio LinkedIn, que, lembrando, mais de 90% dos meus dados não são inferidos, o usuário me informou quem ele é, o que ele faz,
e o que ele está disposto a receber de conteúdo. Para facilitar, dentro de um simples post, por exemplo, vocês conseguem trabalhar com formulário de geração de leads, que é, o usuário é impactado por um post, tem um botão nesse formulário, ele clica, automaticamente ele já vai puxar todos os dados, já vão vir preenchidos do perfil do usuário. Todos os dados são obrigatórios. Então, se algum dado o usuário não tiver, por exemplo, eu estou pedindo o telefone celular, ele não tem, ele não consegue submeter esse formulário para vocês, acaso ele não preencha. Mas isso ele vai receber direto dentro do feed dele de informação. Um case legal para vocês, e aí tem sempre aquele mito que LinkedIn é muito caro. A principal reclamação que a gente escuta dos clientes, principalmente que já trabalharam, mas é que o clique no LinkedIn é muito caro. E aí o caro é relativo. Por que o caro é relativo? Porque, por exemplo, a Becomex é um cliente de self-service. A gente tem alguns modelos de atendimento dentro da plataforma. Self-service é, como o próprio nome diz, autoatendimento. O cara entra lá e faz sozinho, se vira nos 30. Tá? Eu gerencio essa parte lá dentro de anúncios self-service. E o que acontece com a Becomex? Ela assistiu alguns webinars que a gente faz mensalmente, ensinando a mexer na plataforma, com dicas, melhores práticas, enfim. E ela depois mandou um e-mail para a gente, falando que ela fez um investimento super baixinho, mas ela fechou um ROI de 67. E a grande questão aqui, quando a gente fala, você consegue acompanhar a sua venda até o final? Porque quando você compara o LinkedIn a outras plataformas, a gente não vai trazer um volume absurdo de leads para vocês. Eu não vou trazer 3, 4, 5 mil leads por dia. A questão é que meu lead é mais qualificado. Então, se você consegue acompanhar a sua venda até o final, e não ficar metrificando CPL, por exemplo, que é o teu custo por lead, mas você consegue metrificar o teu retorno sobre investimento, eu garanto que a gente consegue, aí sim, conversar e fazer bons negócios. E aí, no caso, gente, eu só estou falando porque eu gerencio self-service, né? Então, vou puxar uma sardinha um pouquinho mais para o meu lado. Mas aqui a grande questão também é confiança. Né? Aí tem muita gente que fala, mas o B2B não é emocional, é racional. Se o cara contrata a IBM porque ele confia na marca, confiança é o quê? É a razão ou é a emoção? É a emoção. Só que, de novo, vem aquela frase, né? Ninguém nunca foi mandado embora por ter contratado a IBM. Você quer salvar o seu também? De novo, não é o seu dinheiro, é o dinheiro da empresa. Eu tenho que tomar cuidado como eu invisto essa grana. Porque ela tem que trazer bom resultado. Tem que ser bem aplicado. Tá? E aí tem um case bem legal da Schneider para vocês verem. São públicos específicos. De novo, o pensamento é profissional. É uma audiência segmentada, não é em todo lugar. Schneider trabalha com coisas extremamente específicas. Então, foi o canal que eles encontraram para conseguir engajar com os clientes deles. Tá? Uma boa forma de conseguir, inclusive, engajar e trazer esses seus prospects para dentro da plataforma é utilizar os seus dados e os nossos dados. Você consegue subir listas dentro da plataforma, tanto de e-mails quanto, por exemplo, de nomes de empresas que vocês têm interesse em impactar. E aí vocês vão cruzar essa sua lista com os meus dados. Então, você pode cruzar uma lista de nomes de empresa, por exemplo, e só falar com gerentes e cargos acima. Ou só falar com empresas acima de 10 mil funcionários. Então, vocês conseguem fazer todo esse trabalho dentro do LinkedIn. E essa, na verdade, seria a primeira dica que eu daria para vocês, antes de qualquer coisa do que eu falei aqui. Você tem que ter um bom KPI, ou seja, você tem que ter um bom Key Performance Indicator. O que você quer no fim do dia? Vender, óbvio. Mas como? Para quem? Ele tem que ser simples, fácil, tem que ser mensurável. Você tem que ser capaz de tomar alguma ação referente àquele objetivo que você quer ter. Tá? Só que não basta você ter um KPI.
Por exemplo, aí aqui quer dizer que a taxa de divórcios no Maine caiu conforme o consumo per capita da margarina. Nada. É só porque ficava bonito no gráfico. Isso não quer dizer nada. Eu sei, tem gente que fala para mim, mas é porque a margarina é a coisa da família feliz, as pessoas... Gente, não, isso aqui é fake mesmo, a gente mandou fazer. Tá? O que acontece? Não adianta você ter um bom KPI, mas você não metrificar isso. Você não acompanhar. Porque aí você vira para o teu cara de BI e fala para ele, então, que toda a plataforma hoje vocês conseguem puxar algum tipo de relatório. Aí você vira e entrega o relatório para o cara de BI e fala, eu queria saber os resultados. Sem contexto, número é número, dado é dado. E, de novo, vale muito mais um custo por lead mais baixo ou um ROI mais alto? O que você quer ter no fim do dia? Eu volto a perguntar. Com aquela mesma tag que eu falei para vocês, vocês conseguem, por exemplo, fazer acompanhamento de conversão dentro da plataforma. No LinkedIn, tudo é sempre uma mesma tag, tá? Para fazer retargeting é a mesma tag, para fazer acompanhamento de conversão é a mesma tag, para vocês fazerem essa parte de demográfica, é tudo a mesma tag. Uma vez que você implementou, você gera uma base e vocês conseguem, inclusive, trabalhar retargeting dessa base junto com os meus dados para você fazer esse pacto do cliente. Mas o importante é, além do seu KPI, você saber qual é o resultado que eu quero obter disso, que dado eu vou analisar. Resultados digitais, para quem não conhece, é super interessante. Eles têm aí em todas as redes sociais, sigam. Eles trabalham com muito conteúdo, muito material, e eles fazem alguns cases, inclusive. No nosso caso, eles trabalharam uma campanha, tá, para testar a eficácia da plataforma. E legal que eles fazem super certinho, então, para não ter interferência de outras campanhas, de outras mídias. Quando eles trabalharam uma campanha de resultado com a gente dentro da plataforma, eles tiveram aí, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 25% a mais de conversão. E aí, quando comparado às outras campanhas que eles fizeram, 70% mais conversão dentro da página do que nos outros canais que eles trabalharam. E lembrando, resultados digitais, eles são grandes, mas essa campanha foi self-service. Ou seja, ele não teve um super investimento para ter um gerenciamento. Mas eles conseguiram acompanhar todo o funil deles de compra. E aí, se vocês pensarem, mas o que essa menina está falando aí na frente? Não tem nada a ver, coisa chata. Para quem não conhece, a Content Trends também é um bom canal para vocês terem de dados, informações e afins. E eles fizeram uma pesquisa no passado, falando justamente de marketing de conteúdo. O legal é que esse recorte é brasileiro, tá? Não é uma pesquisa gringa, não é uma pesquisa que foi feita com, o mercado dos... Não, é uma pesquisa brasileira, já está na 4ª edição, foram mais de 3.000 respondentes, mas quem adota marketing de conteúdo tem quase 4 vezes mais lead do que quem não faz. Ou seja, é importante, o conteúdo para o B2B é extremamente importante, tá? O que a gente tem que tirar daqui? Basicamente, gente, é ter um KPI, entender esse KPI, tá? Você sincronizar a tua área de marketing de vendas, porque aí um vai começar a ajudar o outro, ver mais valor no que o outro está fazendo, tá? Identificar essas personas, no plural, de vendas. Quem são os meus possíveis compradores e como eu falo com eles, tá? Criar conteúdo, mas conteúdo bom, para você justamente dar valor para ele. Porque lembrando, não é meu tênis que furou e eu vou comprar um tênis novo. A gente está falando de muito dinheiro aqui envolvido que o cara vai utilizar e não é uma grana dele, é uma grana da empresa. Ele tem que ser muito assertivo. Ser consultivo. Isso é muito importante, porque no B2B não é uma venda única, não é uma venda só. Porque aqui, o grande recado é que vocês têm que construir parcerias de negócio. Tá? Não é, eu vou vender para bater minha meta. Não adianta você bater sua meta esse mês, o cara não renovar com você ou não fazer uma nova compra, não manter essa parceria. Porque, além de tudo, o nome da sua empresa pode acabar mal falado no mercado. Além de tudo, marketing, boca a boca, porque parece tão grande,
Só que, ao mesmo tempo, o nosso universo é muito pequeno. Todo mundo conhece todo mundo. Então, tem que ser consultivo. Você tem que estar lá para o cliente. É aquela coisa, né? A gente tem que parar de interromper as pessoas e passar a ser esse interesse durante toda a jornada de consumo deles de conteúdo. Eu vou deixar aí a apresentação. Se vocês quiserem ler o QR Code, vocês já podem fazer o download da apresentação e os meus dados também. E a gente abre para perguntas aí, caso vocês tenham qualquer dúvida, estou à disposição.